Beleza, pessoal? Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo, dessa vez falando um pouco sobre o kit de pré-lançamento de Dominária Unida. Esse aqui já foi aberto, eu já participei do lançamento agora nesse último sábado. Aqui um pouquinho na caixa. As cartas já estão todas abertas. Aqui também está a premiação que eu recebi, né, no torneio, certo? Peguei quarto lugar entre 16 jogadores. Foi bem disputado, bem interessante. Vou falar um pouco sobre as cartas que vêm nessa edição de Dominária Unida e um pouquinho das mecânicas e algumas dicas de como montar um deck para o torneio, né, de pré-lançamento. Em algumas lojas ainda vão ocorrer, pois teve algum atraso na entrega dos kits, então vai ajudar todo mundo que quiser participar. E as dicas também que eu vou dar aqui vão ficar para outros torneios de pré-lançamento, porque algumas coisas funcionam para toda vez que tu for montar um deckzinho, né, com uns buster que você pegar nos kits de pré-lançamento, certo? Em Dominária Dominária Unida tem uma nova mecânica, tá? Que é dominar, tá? Que é essa palavrazinha ali, ó. O poder do lutador Nishoba é igual ao número de tipos de terreno básico entre os terrenos que você controla, tá? Quando ele fala terrenos básicos, agora em Dominária a gente tem, agora não, já veio em outras edições, mas Dominária trouxe novamente os terrenos que são ilha, montanha, ou, né, ilha, pântano, por exemplo. Viu? Agora sim. Planície, pântano, montanha, planície. Essas cartas aqui, elas servem para contabilizar aquela habilidade, né, de número de terrenos que tu controla, certo? Essa é uma das mecânicas que vieram. A outra mecânica é alistar. Deixa eu ver. Não tenho certeza se eu peguei alguma aqui para dar exemplo. Mas alistar é uma mecânica que eu não achei muito interessante aqui. Alistar. Conforme esta criatura ataca, você pode virar uma criatura não atacante que você controla sem enjoo de invocação. Quando fizer isso, adicione o poder dela ao desta criatura até o final do turno. Basicamente, tu está virando uma criatura que pode atacar, né, as tuas outras criaturas que podem atacar, e adicionar o poder dessa criatura que tu virou nessa criatura que tem alistar. Tá? Alguns efeitos ocorrem quando tu alista uma criatura, né? Mas eu não achei assim efeitos tão vantajosos, né? E também veio algumas cartas que diminuem o custo para tu baixar delas, dependendo de alguma coisa que tu tem em campo, né? Ou terrenos básicos ou criaturas, né? Mas isso aí a gente vê mais para frente. Agora eu vou mostrar um pouco da construção de um deck, né? O que são interessantes e o que não é interessante, tá? Para começo de conversa, em Dominária Unida, eles priorizam muito a utilização de mais do que duas cores em um deck, tá?
se tu tem 3 cores, 4 cores, até mesmo 5 cores em um deck, algumas cartas vão te favorecer essa quantidade diversa de terrenos e de cores que tu tiver no deck. Eu não recomendo fazer de 5 cores nesse torneio porque a quantidade de cartas e de variações de cartas que você vai tirar ali não é tão grande e para consertar a curva de mana não é tão fácil assim. Tá? Mas eu também não recomendo tu fazer só de 2 cores, fica meio limitado. 3 cores seria o ideal. Tá? E mesmo que tu faça de 3 cores, também é ideal tu pegar todos esses terrenos aqui e utilizar todos esses terrenos. Tá? Por mais que tu use só, vamos dizer, preto, branco e vermelho, tá? E pegar um terreno que gere preto e azul, tá? Mesmo assim tu está usando o preto, mas essa carta ainda vai contar, né, como uma ilha. Tá? Mesmo que tu não tenha utilidade para a cor azul, tu vai estar utilizando a cor preta e enquanto esse terreno estiver em jogo, ela vai contar tanto quanto uma ilha quanto como um pântano. Então, quando tu tiver alguma habilidade de dominar, que vai contabilizar o número de terrenos básicos que tu tem, né? Esses aqui já vão contar como 2. Então, 3 cores é o ideal, né? E sempre que pegar alguma desses terrenos aqui, utilizar eles. Tá? Algumas cartinhas que eu consegui, que eu abri e eu utilizei. Tá? Eu fiz um deck verde, branco e preto, porque eu tirei essas 3 cartas aqui. Tá? A princípio, eu estava contando que eu tirasse algumas cartas que resolvessem minha curva de mana. Algumas cartas que me ajudassem quando eu precisasse baixar algumas criaturas, ou encantamentos, ou mágicas. Não consegui nada para consertar a curva de mana, mas veio algumas cartas assim fáceis de se baixar. Né? Então eu resolvi fazer preto, branco e verde. Né? Criaturas que eu aconselho que vocês usem, se vocês conseguirem, são criaturas que têm alguns efeitos estáticos, como Elise Ilcor aqui, que ela tem toque mortífero, e o texto dela diz que toda vez que uma outra criatura, quer dizer, toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, você ganha um ponto de vida. E toda vez que outra criatura que você controla morre, cada oponente perde um ponto de vida. Tá, esse efeito aqui é muito bom, ele é um efeito estático, né? Ele vai depender do que tu for baixar e não mais nada. Ela não precisa nem atacar, tá? É uma ótima também criatura para bloquear, porque ela tem toque mortífero. Então o oponente vai pensar 2 vezes antes de te atacar com alguma criatura muito forte dele, né? Com medo de perder para ela. E enquanto ela estiver em jogo, tu vai baixando criatura ali, né? Vai causando aquele 1 pontinho de dano, tá? E de 1 em 1 vai fazer uma grande diferença. Outro que eu gostei bastante foi o Aron. Ele tem ameaçar, né? Embora o custo dele seja 2 brancas e uma preta, o que dificulta um pouquinho para baixar ele se tu não tiver como arrumar a tua curva de mana. Esse ameaçar foi muito útil, tá? E essa habilidade de pagar um branco, um preto e virar ele e sacrificar outra criatura e colocar um marcador +1/+1 em cada criatura que eu controlo, também demonstrou ser bem forte. Existem algumas cartas aqui nessa edição que quando elas entram em jogo elas colocam uma outra ficha de criatura, certo? Somado a essa habilidade do Aron, acaba ficando bem forte, porque tu vai colocar a criatura em jogo, tu vai gerar uma ficha, que essa ficha pode ser um combustível para essa habilidade do Aron, né? Então ele também foi muito útil.
O verde eu acabei colocando por causa do Rei Darin. Eu não vou falar esse número aqui porque ainda não consegui descobrir que número que é esse. Mas eu coloquei o verde também por causa do Rei Darian, pelo motivo de ele dar mais um para todas as outras criaturas que eu controlo, né? E aumentando o corpo das criaturas que tu tem em jogo é uma vantagem muito boa, tá? Embora essa habilidade dele tenha um custo alto, ela também, além de gerar aumentar os marcadores, né? Porque ela coloca um marcador mais um no Rei Darian, ela cria uma ficha de criatura soldado branca 1, certo? Então, num torneio selado como esse, domínio de mesa, aumento de número de criaturas na mesa é sempre bom. É uma vantagem que o teu oponente vai ter dificuldade de lidar, certo? Se tu tem um número de criaturas maior que teu oponente acaba ficando limitado nas opções dele do que fazer contra você, né? E tem essa habilidade que eu não cheguei a usar, né? De sacrificar o Rei Darian, e as fichas de criaturas que eu controlo ganham resistência à magia indestrutível até o final do turno. Em um deck, futuramente, que vocês fizerem voltado a fichas, Rei Darian é perfeito, tá? É muito bom. Mas aqui no propósito do deck que eu fiz, ele era mais voltado para sacrificar mesmo as fichinhas ali e usar elas como combustível para alguns efeitos que eu tivesse, certo? Bom, a Arrada tá aqui só para mim dizer que ela também é uma criatura muito boa, tá? Ela tem dominar, ela tem um corpo bom, 3/3, e toda vez que Rada, Senhora da Guerra da coalizão, torna-se virada, outra criatura alvo que você controla recebe mais X até o final do turno, sendo X o número de tipos de terreno básico entre os terrenos que você controla. Eu fiquei bem inclinado a colocar ela, mas daí eu teria que colocar uma quarta cor que seria o vermelho. E eu fiquei inclinado por causa desse efeito dela aqui. Ele não diz que tu precisa atacar com ela, diz que tu precisa só ter ela virada. Existem alguns artefatos ou alguns efeitos que tu vai fazer com que vire a criatura alvo, como o próprio alistar, por exemplo. Então, digamos que tu tem uma criatura com alistar e tu alista a Rada, ok? Tu vai virar ela e no momento que tu virar ela, o efeito dela é desencadeado. Então eu fiquei bem interessado em colocar ela. Caso eu tivesse mais outras cartas com alistar e tivesse tirado mais Rada, né, acho que eu só tirei uma, seria bem interessante fazer com essa temática. Porque a Rada é um dos poucos personagens que ela tem uma sinergia legal com essa nova keyword, né? Essa nova palavra que é alistar, certo? Então eu botei aqui a Rada só para fazer essa mençãozinha aqui, tá? Thor da Venant também é outra criatura que eu pensei em colocar, mas como a Rada, né, ele teria que colocar o vermelho. Por que eu pensei em colocar ela? Além de ser uma criatura 3/3, que também é interessante, tem um corpo bom, ela tem vigilância e atropelar, tá? Que são duas coisas importantíssimas quando tu constrói um deck num torneio como esse, tá? E também tem o efeito de toda vez que Tori ataca, todas as outras criaturas atacantes que você controla recebem mais um até o final do turno. As outras criaturas atacantes vermelhas que você controla ganham atropelar até o final do turno e desvire cada outra criatura atacante branca que você controla. Lembrando que se a criatura for branca e vermelha, que nem a Tori, né, os dois efeitos vão ser desencadeados, ok? Tu vai ganhar atropelar e tu vai desvirar ela tu vai desvirar a criatura atacante, a criatura branca atacante, né? Já que ela é branca e vermelha.
Só que ela também teve o probleminha de ser duas vermelhas, e então eu não poderia botar só um splash vermelho, né? Não poderia botar só algumas terrenos vermelhos, eu teria que botar mais coisas que me ajudassem a baixar ela. Então eu preferi abrir mão tanto da Tori quanto da Radha, certo? Agora vamos aqui para algumas cartas que eu utilizei. Maro Territorial, tá? Eu dei preferência para ele por ele ter dominar, certo? Que faz com que o poder e a resistência do Maro sejam ambos iguais ao dobro de número de tipos de terreno básico entre os terrenos que eu controlo. Ou seja, se eu conseguisse colocar aqueles terrenos ali que saiu, né, eu teria 5 tipos diferentes e o poder deles seria 10, eles seriam 10-10. E isso aqui acaba sendo muito forte, né? Embora ele não tenha atropelar ou alguma outra habilidade, o Mario acaba sendo uma bomba, né, como o pessoal chama, muito forte nesses tipos de deck. É claro, tu tem que trabalhar com um número de terrenos diferente, né? Não adianta tu pagar 5 manas e ele acabar entrando um 3/3, né? Não há vantagem nisso. Você tem que ter a opção de ter uma diversidade de terrenos grande ali para que ele acabe sendo forte, né? 3/3 não, ele entraria como no mínimo um 4/4, né? Um 2/2, se só tivesse verde. Mas eu recomendo, se for usar o Maro, né, colocar uma boa diversidade de terrenos, né? Deslize de cauda é uma mágica instantânea muito boa. Ela acaba salvando as criaturas de várias maneiras, né? Tu escolhe uma criatura alvo que você controla e a criatura alvo que você não controla, ok? Se você conjurar esta mágica durante sua fase principal, a criatura que você controla recebe mais um até o final do turno. Em seguida, aquela criatura luta uma com a outra, tá? Ou seja, se tu usar isso aqui no turno do oponente, tu não vai ganhar esse marcadorzinho mais um, tá? Mas mesmo assim, se teu oponente baixa uma criatura pequena ali, que tu sabe que ele vai usar só para bloquear, tu pode usar isso no turno do oponente e fazer com que a tua criatura mais forte acabe matando aquela criatura pequenininha, e quando teu turno iniciasse, né, quando fosse para a fase de combate, não teria aquele bichinho pequenininho chato ali para te bloquear. Ou no teu próprio turno, né, se tu tivesse mana sobrando, tu poderia usar isso aqui, dar o mais um para tua criatura e destruir e fazer ela lutar com a possível bloqueadora, né? Mas isso aqui depende mesmo do que tu vai fazer, assim, se tu precisa guardar mana ou se tu não precisa, né? Geralmente eu usei no meu próprio turno para ganhar esse marcador mais um, mas nada me impediria de usar no turno do meu oponente caso eu visse necessidade, certo? O lutador Nishoba, ele foi muito útil também, tá? Esse atropelar dele é muito bom. E a possibilidade dele virar um 5/3, né, atropelador por 2 manas, surgiu em várias oportunidades durante o jogo, né? E, com certeza um deckzinho de felino, um deck de guerreiro, esse carinha seria legal ele aparecer, né? Força de Gaia também é outra mágica instantânea, tá? Também com dominar. A criatura alvo recebe mais um até o final do turno para cada tipo de terreno básico entre os terrenos que você controla. Isso aqui foi muitas vezes assim, foi um finisher que eu usei, né? Eu ataquei o oponente, né? O oponente declarou os bloqueadores, aquela criatura que passava, eu usava isso aqui e geralmente a criatura virava uma 3/3, 4/4, né? 5/5. Vorme de Elfilar, nossa, que nome feio. Tá, isso aqui é uma bomba,
né, que eles chamam de bomba, essa criatura muito grande que tem um corpo grande e que tem alguma habilidade estática, como vigilância e atropelar, por exemplo. Esse aqui tem vigilância e atropelar, ou seja, é uma 5/4 que está em jogo. Ela atropela o oponente, né, a outra criatura do oponente, e não precisa virar para atacar. O Texugo do Charco eu coloquei mesmo para finalizar alguns combates, né? Ele dá ameaçar para minhas criaturas se ele for reforçado. Outra criatura 3/3 interessante. E aqui a parte azul. Eu não cheguei a usar essas cartas azuis aqui, mas eu trouxe para dar uma mostrada para vocês em coisas interessantes, tá? Exploração conjunta, ela é uma mágica instantânea que por 2 manas tu usa evidência 2 e depois compra um card, tá? Se tu reforçar ela com um verde, ou seja, tu pagar um azul, um verde e um incolor, agora consegue ver. Se essa mágica for reforçada, você pode colocar no campo de batalha um card de terreno de sua mão. Isso aqui, além de tu te dar um draw, ela também acelera a tua curva de mana, né? Alucinação assombrosa, é uma 2/1 com vigilância. E a alucinação assombrosa não pode ser bloqueada, contanto que você tenha conjurado uma mágica instantânea ou um feitiço nesse turno. Eu enfrentei um deck muito, muito forte, que ele usava muito alucinação assombrosa, né? E esse terror tolariano, tá? Por quê? Porque ele focalizou em colocar muitas mágicas mágicas instantâneas e feitiços, tá? Para tornar a alucinação assombrosa imbloqueável. Então ele ia minando o oponente, dando 2, 2, 2 de dano, até quando o cemitério dele tivesse com bastante mágica instantânea ou feitiço, ele baixasse o terror tolariano, bem baratinho, às vezes até por 1 mana azul, uma criatura 5/5, né? Então, dependendo na abertura dos teus busters vierem essas duas cartas em um bom número, seria um deck interessante, né? Lembrando que tu vai fazer ele azul e verde, talvez, ou azul e vermelho, né? Azul e vermelho, no caso, foi um que eu enfrentei, por ter bastante feitiço e mágica instantânea. Então eu coloquei aqui nas cartinhas aqui para vocês verem que essa combinação aqui é bem forte também, tá? Nesse formato é muito forte. As cartas pretas que eu utilizei, embora pareça ser muito pesada essa vampira aqui, né, por sendo 5 manas, ela tem voar e essa habilidade estática dela de toda vez que uma ou mais outras criaturas morrem, coloque o marcador +1/+1 nela, né? Esse nome horrível. Essa habilidade só é desencadeada apenas uma vez a cada turno, tá? Ou seja, uma vez no turno do oponente, uma vez no teu turno, tá? Como eu tinha muito daquelas habilidades de sacrificar a criatura ou fazer fichas, né, que seriam bloqueadoras, essa vampira acabava crescendo rápido, assim, pelo menos 1 ou 2 marcadores eu colocava, assim, a partir do turno em que ela entrou. Então, embora eu pagasse 5 manas e ela entrasse 3/3, a maioria das vezes que virou o turno para mim, que ela podia atacar, ela já era uma 5/5, tá? E com voar. E uma 5/5 com voar é bem difícil do oponente parar, né? Bênção da Fúria de Batalha, essa carta aqui é extremamente subestimada, mas salvou muito as minhas criaturas, tá? Ela é uma mágica instantânea, ok? A criatura alvo ganha toque mortífero e indestrutível até o final do turno, certo? Então, o que geralmente eu fazia? O cara atacava com uma criatura muito forte, eu bloqueava com uma
criatura qualquer, e usava isso aqui. Além de eu não perder a minha criatura, eu acabava matando a criatura forte do cara. Ou também me ajudou com remoções. O oponente usava alguma mágica, algum feitiço lá que ia destruir, matar a minha criatura, eu acabava usando isso aqui e mantendo ela viva. Então essa bênção da fúria de batalha aqui é útil pra caramba em decks, principalmente nesse formato em que tu não quer perder a tua bomba, né? Não quer tu perder a tua criatura mais forte, tu quer manter ela em jogo ali pelo menos 2 turnos que tu possa atacar. A Vivisector Feryxiano, tá? Essa criaturinha aqui, como muitas das minhas fichas morriam, né? Toda vez que uma criatura que você controla morre, use evidência. Isso aqui ajudava eu dar uma filtrada no meu deck e escolher a próxima carta que iria vir, né? Então, toda vez que uma criatura minha morria, eu conseguia usar uma evidência e preparar meu próprio próximo draw, né? Minha próxima compra. Aqui tem as cartas brancas que eu usei. Como no preto não veio muita remoção, né, e eu não ia usar o vermelho para mágicas e feitiços que causassem dano, eu resolvi usar alguns encantamentos de remoção de criatura, né, remoção de permanente de jogo. O que isso se tornou bem útil e eficaz durante o torneio, já que os meus oponentes não tinham praticamente nenhuma opção de destruir encantamento do oponente, certo? Então, quando eu colocava uma prisão do cidadão em jogo e exilava uma criatura forte do oponente, ele acabava sem ter o que fazer com isso. Aquela criatura saía do jogo e era ela novamente, né? O mesmo com amarras da linha de força, né? Que às vezes eu conseguia abaixar ela por 2 de mana, sabe? E inclusive eu tirei do jogo 2 vezes a Sheoldred, que com certeza ia me incomodar. Eu acabei retirando ela do jogo, né? Sem ao menos ela conseguir usar o efeito dela. Então, se alguma dessas cartas aqui vierem nos busters de vocês, considerem muito utilizar o branco, tá? Porque essas remoções aqui, é muito difícil o teu oponente ele usar, se ele estiver usando azul, usar alguma mágica que vai anular as tuas, tá? Vai ser bem difícil. E mais difícil ainda o cara usar alguma mágica que destrua encantamento. Então, esses encantamentos de remoção acabam sendo muito eficientes. E, inclusive, essas amarras aqui, ela tá vendo o jogo em vários formatos, né? O valor dela está bem alto, ela é muito útil e funciona bem em todo momento, né? Com lampejo é algo muito forte. Falange Argiviana, outra criatura que eu usei bastante. Essa aqui veio acho que se não me engano veio 3. Eu usei as 3 no deck, tá? Ela também é outra criatura que diminui o custo para baixar e tem vigilância. Então é uma 4/4 que não vira para atacar. Chamado do capitão, né? Crie 3 fichas de criatura soldado branca 1, né? Por 4 manas. É claro que no verde existe coisa bem melhor, principalmente aquelas que criam bestas 3/3, né? Que foram bem violentas contra mim. Eu perdi para um deck daqueles. Mas como eu não tinha aquela opção, então eu utilizei essa aqui para criar as fichinhas que iriam para o sacrifício. Aqui a Amazona da Meseta, por 3 manos, uma 2/1, voadora, e que me dava uma vidinha, né, uma vida. Amazona Argiviana, ela tem alistar e quando ela entrava em jogo eu colocava uma ficha de criatura soldado branca 1, né, para alimentar as minhas fichinhas para o sacrifício.
E aqui nós vamos para o vermelho. Vamos acabar com o vermelho, mostrando algumas cartas que também ficaram bem fortes, né? Nesse formato, e também que estão vendo em jogo em outros formatos. Com o Pintinho de Fênix, que tem voar e ímpeto, por um mana vermelho 1. Isso aqui vai ver jogo em muitos formatos, mas neste aqui, nesse selado de pré-lançamento, ele estava bem agressivo, tá? Ele não pode bloquear, mas também não precisa bloquear. E o outro efeito é que toda vez que você ataca com 3 ou mais criaturas, você pode pagar 2 manas vermelhas. Se fizer isso, devolva o Pintinho da Fênix de seu cemitério para o campo de batalha, virado, atacando e com um marcador +1/+1. Né? Isso aqui aconteceu pelo menos umas 2 vezes contra mim, até o momento em que eu tive que tirar esse bicho aqui do jogo, exilando ele, porque ele voltava forte e virado e atacando já. Ou seja, se o meu oponente estava atacando com 3, ele pagava 2 vermelhos e já tinha mais uma quarta criatura que vinha 2/2 voando e atacando. Bem chatinho esse bicho. Essa aqui é uma mágica, é um feitiço, né? Muito pesado no custo, mas que causa um dano bem grande e causa 5 pontos de dano a criatura ou Planeswalker, né? E ainda te permite usar Vidência. Isso aqui é bom para retirar a maioria das criaturas grandes do oponente. Equipe de ataque é outra carta bem interessante, tá? É uma 3/1. Quando a equipe de ataque Keldoniana entra no campo de batalha, se ela for reforçada, cria 2 fichas de criatura soldado branca 1. Ou seja, se tu pagar 5 manas, né, seria um vermelho, um branco e 3 incolor, ela entra com mais 2 soldados 1/1. Tá? E contanto que a equipe de ataque Keldoniana tenha entrado no campo de batalha neste turno, as criaturas que você controla terão ímpeto, ou seja, as fichinhas que tu fez ali com o reforço dela já entram atacando, certo? É bem agressivo, bem interessante. Um Kavu, tá? Ele tem ameaçar e tem esse pague um vermelho de +1/-1 até o final do turno. Eu vi um jogador no torneio que ele não se ligou que era +1/-1. Né? Provavelmente ele pensou que era +1/+1. E eu vi ele pagando 3 ou 4, se não me engano, vermelho para aumentar o poder do Kavu, e ele acabou matando o próprio Kavu, né? Porque o Kavu acabou ficando sem vida ali. Né? O cara acho que botou 3 ou 4, o bicho ficou +5, -1 negativo. E acabou matando o próprio Kavu. Eu acho que foi um erro de leitura, então vocês têm que prestar atenção nisso aí, né? Porque ele ganha +1, -1. Ou seja, no máximo tu pode pagar 2 mana vermelho para ele virar um +4, um 4/1, né? Com ameaçar. Reduzir a pó. Isso aqui está sendo bem útil né, nesses torneios selados, né, porque ele tem 3 opções aqui: destruir o artefato alvo, destruir a criatura alvo com um defensor, o que tem muitas criaturas com defensor em Dominária Unida, né, ou causar um ponto de dano a cada criatura que o oponente controla. Então, se o oponente tem muitas fichas 1/1, né, ou muitas criaturas com a resistência 1, isso aqui faz praticamente uma limpa no terreno, no campo do oponente. Né? Então, esses dois efeitos aí de destruir uma criatura alvo com defensor e esse de causar 1 de dano nas criaturas do oponente é muito útil. É bem útil mesmo. Se vocês estiverem usando vermelho e pegarem 1, 2, 3, reduzir ao pó, pensem em colocar isso aqui. Porque imagina só, por 4 manas tu consegue dar
2 de dano em todas as criaturas do oponente. É bem efetivo. Aqui, frisson das possibilidades, né? Uma cartinha vermelha por 2 manas, um draw, né? Compre 2 cartas, só tem que descartar uma carta. Basicamente, tu vai descartar aquela cartinha que tu não quer e comprar aquela que tu quer, né? E aqui a nossa vovó, com um golpe relampejante, por 2 manas, causa 3 pontos de dano a qualquer alvo, incluindo seu oponente. Ou seja, isso aqui, se teu oponente está por 3 de vida, pá, 3 pontos de dano e o teu oponente já era. Bom, pessoal, isso aqui foi rapidinho, tá? Só para explicar como foi a montagem do meu deck, dar algumas dicas para vocês, certo? Espero que tenham gostado. E em breve eu vou fazer um unboxing de uma bundle de Dominária Unida, tá? Quero agradecer aí o Guinho da Apple, a Apple Nerd, que fica em Esteio, né? Muito obrigado por todos vocês e até a próxima. Valeu!